Ligar aqui o... Vou tirar você. Oi, 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 gente. Oi, 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 como estamos? Quem tá aqui tá pronto para entender hoje sobre captação psíquica? O que será que é isso, hein, gente? Quem ficou curioso? Será que nós vamos captar os fantasmas? Como é que será que é isso, hein? Quem aqui está curioso para saber sobre esse tema e sobre o que a gente vai poder criar? Adorei que a tribo já chegou mandando os unicórnios. Maravilhoso! Adoro receber os unicórnios de vocês quando vocês chegam na live. Então, hoje a gente está, para quem não sabe, essa semana inteira até domingo. Nós vamos ter aí as lives de apresentação dos parceiros. Depois nós vamos ter mais 2 lives com as 2 últimas parceiras, que vai ser durante a semana, mas eu aviso vocês, tá? E a gente vai, então, hoje a conhecer a Jaira que é lá de Minas Gerais, que ela fala um pouco no sotaque, mas não que nem a Sara fala mais, a Jaira tem menos sotaque, mas tá vindo todos os mineiros, vocês viram, hein? Os mineiros estão com tudo aí na espiritualidade, expandindo, buscando com as ferramentas. E vou pedir para a Jaira já pedir lá no Instagram para poder conectar, solicitar para você entrar ao vivo comigo. E daí eu já vou aceitar você lá e a Jaira já vai entrar. Isso aí, a Mara já disse que ela é lá de Bagé. Quem está chegando vai dizendo de onde você está falando, para que a gente possa saber. E o nosso tema hoje é um tema que mexe e movimenta bastante. Então, eu gostaria, quem você sabe que gosta do tema de espiritualidade, dessas coisas, chama para essa live e compartilha para que a gente possa aí criar... Opa, deixa eu ver aqui, enviar o convite para Jaira. Jaira, aceita o convite do Insta. E, ó, já entrou ali no Insta, entrando agora aqui no YouTube também, a Jaira, essa linda. Jaira, tira o som do computador, não esquece. E... Já tá feito. Pronto, então bem-vinda, gente. Essa é a gente, que delícia! Estou chegando a curiosidade no pessoal aqui, que eles sabem o que é a captação psíquica ou não. E Jaira, para você poder ver o comentário deles, clica em comments ali do lado, que você vê o chat subindo no computador, tá? Ah, já arrumei aqui, ó. Ótimo, aí você vai ver o chat do pessoal, ó, o pessoal já tá bombando. Gente, quem vai dar o oi para Jaira? Vamos dar as boas-vindas para ela, né? Vocês vão ver o conteúdo incrível que ela vai trazer para vocês aqui durante as nossas lives, durante os nossos encontros. É um conteúdo super empoderador e bem diferente. Para mim também é algo super diferente. Falei para ela que eu estou super curioso para ver o que vai vir nessas lives dela, que eu também não quero perder uma, para eu aprender um pouco mais desse conhecimento que é tão incrível. Né? Então, Jaira, vamos esperar o pessoal ir chegando até dar os 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai pedindo para eles mandar a cidade deles. Tem alguém aqui que é de Minas Gerais, para a gente saber, ó. A Jaira está onde? Lá, Uberlândia, né, Jaira? Uber, como diz o Douglas, Uberlândia. Sou de Berlândia. Os mineiros estão, ó, no mundo espiritual mais intensamente. Eu vou puxar a fita aqui para mim, gente. Quem conta aí? Conta aí, já vai contando aí quem gosta de espiritualidade, quem acredita em espíritos, personalidades, vai contando aí pra gente se existe isso. Olha, depois eu posso falar. A gente vai falar sobre isso, né? De captação psíquica. Vocês já ouviram falar de captação psíquica? Sim ou não? Escreve aqui no chat para a gente saber como que é isso. Se você já tinha ouvido, se você não tinha, se vai ser a primeira vez. Ó, o pessoal falou que adorou seu sorriso, Jaira. Ai, coraçãozinho. Então, ó, vamos lembrar disso. Eu amo coraçãozinho, hein? Nossa. É verdade. Quem tá no Insta, manda os coraçõezinhos pra gente saber que vocês estão gostando. E quem está no YouTube, não esquece de dar o seu like e os comentários. Verdade. Não, o outro, espírito só no centro, nada de centro espírita aqui não. Aqui a gente não vai trabalhar com nenhum dogma, nenhuma religião. Isso. E a gente vai falar sobre a leveza disso. Isso é muito leve. É porque a gente aprendeu a colocar um peso. Né? E hoje eu vou trazer essa leveza. Exato. Olha, gente, eu não tô nem de burca, nem das minhas
Ela tá lá bonita, ela não tá em centro nenhum, ela tá no hospital. Ela, na verdade, assim, para não dizer que ela não tem um centro, ela tem um centro de terapias. Na verdade, é um lugar onde as pessoas fazem terapias. Ela tem um espaço lá em Uberlândia. Então, gente, quem for chegando, vai compartilhando. Esse tema é bem polêmico, né? Algumas pessoas já trouxeram algumas coisas, mas vocês vão ver que grandiosidade que tem dentro disso. Então, você quer se apresentar, Jaira? Vou pedir para a Jaira se apresentar, falar um pouquinho dela, como que ela entrou no mundo das terapias. Vamos lá, já. Gente, eu tô aqui só olhando os coraçãozinhos. Os coraçãozinhos. Ai, meu Deus, os unicórnios. Ai, eu tô apaixonada. Que delícia, gente, estar aqui nesse lugar, estar aqui com o Douglas. O Douglas é um achado de alma, né? Eu falo que é um presente que eu recebi e estou muito feliz. E falar de mim é algo assim surreal, né? Porque pensa num desequilíbrio numa pessoa que esse psique, né? Eu, propriamente dito, foi a primeira pessoa a treinar as minhas terapias, né? Então, a primeira formação minha foi a sistemas de informação. Eu era programadora, eu estava até falando para o Doug, a gente fazia programa. Tem a ver, hein, gente? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês aí das putas no astral. Tem a ver, né? A gente vai falar disso. Mas incrível. E aí disso eu fiquei 18 anos no mercado, trabalhei muito nessa área e dei um pane. E quem dá pane vai para o reiki, né, Douglas? Todo mundo começa pelo reiki. Eu comecei no reiki também. Gente, o reiki é a guinada da jornada. Sou muito grata. Fui mestra de reiki, Karuna Reiki, e não iniciei ninguém, gente. Vamos falar que eu iniciei ninguém? Eu iniciei 2 pessoas que até hoje fica me cobrando. Ai, eu te iniciei, pode ir para a vida. Mas eu não queria vínculo com as pessoas, né? Eu corria desse vínculo e queria ser terapeuta. Olha a dualidade. Nessa dualidade, o que eu encontrava no meu psique? Vidas ou sentimentos do passado que não me permitia ser terapeuta. Tinha um julgamento. Só antes de você continuar, não, só antes de você continuar, o que é psique para as pessoas? Porque tem gente que não sabe. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque as pessoas, agora que você falar psique, para eles conseguirem contextualizar. Depois psique, a gente estava até fazendo as apostilas lá de Eros, né, não sei o quê. Psique foi a mulher da alma, né, se falar no grego. Mas a psique é a alma, né? A psicologia usa a base da psique. Eles têm uns estudos da psique lá, que na verdade eles estudam o que é a psique? A alma, a matéria, né? Ou encarnada ou desencarnada, mas alguns estudos levam ela de alma, né? A psicologia levou a psique como estudo da mente, alma, mente ou espírito. Mas nas definições de alma, né, que Jung trouxe, alma pode ser os fragmentos, né, da nossa existência nesta encarnação. Então, olha que interessante isso. Então, por exemplo, vê muito na religião catolicista, por exemplo, dizer que a alma vai para o céu. Algumas religiões utilizam a alma, né? E tem estudos hoje já focados nessa consciência de identificar, né, nesse inconsciente que nós temos, aonde está e aonde esta alma, né, está alojada só dentro do corpo ou fora. Uau! Então, nessa jornada minha, eu tropecei na regressão, porque eu era muito desequilibrada, gente, vocês não têm noção. E aí eu procurava cura para mim, porque nada me curava, e muita percepção do meu inconsciente, muitas vozes, muitas pessoas dentro de mim que eu não sabia como lidar com elas. E aí eu fui para regressão no corpo. Mas como diz o Douglas outro dia, meu Deus do céu, não precisa de pancada para terapia, pode ser leve, né? E algumas regressões traziam catarse no corpo. Gente, catarse, você trepidar, precisa disso não. Nossa, eu vou te falar, eu andei muitas terapias. E numa delas eu conheci, no meio da formação dessa terapia de regressão, eu conheço o Godinho, que traz a concepção da captação psíquica. Ele falou, olha, eu tenho um módulo nesse fim de semana. Peguei o avião, fui para Lages fazer esse módulo lá. E foi onde eu percebi que eu não era louca, eu era potente. Né? E eu tinha essa incongruência dentro do meu inconsciente e eu não usava a força que eu tinha, né? Eu recusava
a minha força de sensitiva, porque eu sou sensitiva. E assim, quantos de vocês talvez estão em casa nesse momento também se encaixam nesse lugar? Quantos de vocês também se acharam loucos ou estão lidando com uma intensidade? Eu mesmo passei por isso, de ter um monte de vozes na minha cabeça e, na verdade, eu tinha uma habilidade de captar a energia das pessoas. E eu achava que aquele falatório na minha cabeça era eu pensando. E não era, né? E a gente vai para o errado da gente, a gente começa a se punir, a gente começa a se machucar, a gente começa a ficar doente, porque, na verdade, a gente está o quê? Fazendo o quê? Trancado, sabe? Dentro daquilo que não funciona, dentro daquilo que, na verdade, poderia funcionar de uma forma diferente, mas nós não sabemos fazer como funcionar. E a hora que a gente vem, por exemplo, adquirir conhecimento, é quando a gente começa a se sentir empoderado, a gente começa a ver que nem você falou, né? É uma habilidade que eu fui empoderado, isso é um poder, é uma potência, não é uma coisa ruim. E a captação me trouxe esse empoderamento, né? De reconhecer que precisa mudar algo, porque aí também a gente precisa reconhecer que não é sentar e justificar, eu sou desequilibrada, vou morrer louca lá na esquina, né? Reconhecer essa potência e essa habilidade também, porque, olha, gente, muitos são poderosos psiquicamente, né? Paranormais, mas a sociedade treinou a gente para ocultar, para ficar calado. Né? Exatamente. Quantas vezes o Douglas está aí falando, né, gente, vamos nos empoderar, vamos pegar. Mas para fazer esse movimento de pegar essa ferramenta, né, e falar, agora eu vou fazer isso, né, é um desafio. E esse desafio é diário, todos os dias. Você acorda olhando para o espelho e se desempoderando. O que a gente faz? Olha e diz, eu não vou mexer com isso, porque isso leva a isso, eu vou receber julgamento, né? Como a nossa colega Sara diz ontem na live dela, a Sara é incrível, a gente se abusa, né? Muito. Até mediunicamente. Gente, vocês querem falar? Eu quero fazer uma live com a Sara, eu prometo para vocês, nós vamos fazer uma live falando de abusos nas religiões. Cara, tem muito, né? Eu fui 14 anos kardecista, 7 umbandista, né? Então eu falo que eu sei da área que eu estou falando. Então, é um lugar de desempoderar também, se a gente não toma cuidado, com todo respeito e carinho, tenho meus irmãozinhos lá até hoje, mas a gente tem que tomar cuidado desse lugar de desempoderar, né, Douglas? Porque o Chico falava uma coisa que é impressionante, ele dizia, nós não podemos colocar essa força toda nos espíritos. Uau! E às vezes é mais fácil a gente dizer que joga a responsabilidade neles, que eles que têm que dizer e ditar a nossa vida, do que a gente pegar lá a nossa mochilinha, as ferramentas e dizer, eu vou fazer algo diferente disso tudo. Então, quantos de vocês estão aqui? Eu percebo que muitos estão aqui querendo se transformar, né? Encontrando essa transformação, porque tem gente que não está buscando mais, já encontrou. Isso que é incrível. Exato. Né? E teve alguém que falou assim, alguém fala um pouco sobre espiritualidade que eu não sei como lidar com a minha. É isso que a gente está falando. Isso é uma captação psíquica. Nós temos essa habilidade de captar psiquicamente um monte de coisas. Como a gente não foi empoderado, como a gente não foi mostrado como criar a partir desse espaço, o que a gente começa a fazer? A gente começa a trancar essa nossa habilidade e a gente começa a criar doenças, a gente começa a criar falta de dinheiro, a gente começa a criar desordens. Então, quando a Jaira traz esse tema captação psíquica, o que ela vai querer trazer com vocês é um empoderamento de você perceber o fragmento da tua alma, ou os espíritos, ou as entidades que estão ali de algum modo interferindo em você, interferindo no teu campo e fazendo com que você entre numa desordem ou dentro de algo que não funciona para você. Só que isso não precisa ser assim. Mas para não ser assim, você vai ter que dar um passo, que é se empoderar, que é buscar conhecimento, que é fazer a sua parte, que é mudar o jeito que você está funcionando. Porque o que você está fazendo até hoje, se você continua fazendo igual, não vai ter como criar uma realidade diferente. E receber o conhecimento de como lidar com todas essas captações, com todas as minhas habilidades espirituais e psíquicas, é o que vai empoderar você a ser mais grandioso. Que era isso que ela estava contando aqui, da história dela. Ela contou um pouco que você acabou de escrever. Me ajuda a entender um pouco mais. Ela foi buscar esse conteúdo, de como eu entendo toda essa minha espiritualidade que estava gerando uma desordem, um caos na minha vida, para realmente conseguir me empoderar. Verdade.
E esse empoderamento, nós estamos na era. Eu lembro outra coisa que Chico, gente, eu amo Chico, tá? Vocês vão ver eu falar muito dele, porque é uma referência para mim, no sentido de conhecimento e no sentido de não exacerbar isso, né? Trazer mais verdadeiro. Nós precisamos trazer mais as coisas verdadeiras dentro de nós. E como fazer isso? Como lidar com isso? Por exemplo, é muito visto hoje que você coloca, por exemplo, em consultório. Ah, você trabalha com um monte de espírito? Olha, se eles querem trabalhar comigo, eu estou à disposição, mas no meu consultório, inclusive, né, quer vir, também não é assim. Eu trabalho com a energia espiritual, gente, a gente tem que entender uma coisa. Ela não tem julgamento com dinheiro. É a gente que julga. Um dia eu perguntei para o espírito assim, nossa, mas e se eu trabalhar com isso? Ele falou, isso é problema seu. Eu estou aqui para contribuir. A gente tem julgamento do que é certo e errado, né? E a gente não se permite fazer. Quantas vezes chegou um cliente com aquela dor tão antiga, e a dor, gente, não é de uma encarnação, não, é de 100 milênios, né? Ela, às vezes, aprisiona naquilo, porque, às vezes, você diz para a pessoa assim, olha, isso está ali na tua frente, igual o Douglas aqui, fazendo processos, está na tua frente. Você fala, peraí, daqui 100 anos eu olho isso novamente. É nós que escolhemos isso. Nós que escolhemos não nos empoderar, é claro, gente, é muita dor. Nós criamos mecanismos de defesa, né, couraças, para não olhar para essa dor. E aí a gente justifica com Deus punitivo, né? Eu tenho um amigo que fala que meus mentores me protegem. Não, eu caí, é igual o bebê. A gente fica ali, eu acho que os amigos espirituais ficam assessorando, mas você vai ter que caminhar. E quanto de você não está se empoderando, até das ferramentas que você já tem atualmente. Exato. Uau, e assim, Jair, então, só para a gente trazer uma sequência no que a gente estava falando, você falou que então você começou a lidar com todas essas suas desordens e você foi buscar a captação psíquica. E aí, o que você encontrou quando você fez o curso da captação psíquica? Para as pessoas entenderem o porquê que isso ficou tão forte para você. Então, nesse desdobramento do inconsciente, nós temos essas vidas, né, que estão dissociadas da nossa mente. Quando as pessoas falam para mim assim, Douglas, eu não vou revirar passado, isso não é passado, é presente. Porque as manifestações das personalidades das nossas vidas passadas, o ego hoje é a canalização, o resultado daquilo que nós criamos para nós e nos desempoderamos no passado. Então, é atual. É o sintoma atual que está influenciando, por exemplo, um trauma. Vou andar de avião. Por exemplo, eu vou falar o meu trauma, né? Eu não me reconhecia como pessoa. Eu achava que eu era eu alternava as personalidades. A pessoa estava conversando comigo aqui, eu mudava. Vocês vão perceber isso em mim aqui. Eu mudo. Eu mudo e as outras pessoas também mudam. Vocês precisam começar a ter essa consciência. E, às vezes, em casa, por exemplo, a pessoa acaba de falar uma coisa. Nossa, você é bipolar? Você falou isso para mim, agora está falando outra coisa. Será que é a mesma personalidade? A gente alterna. Então, por exemplo, pode vir uma consciência maior minha aqui para falar. Pode vir uma consciência que tem mais acesso ao mundo espiritual. Então, a gente pode trabalhar com isso mais tranquilamente, sem resistência. Aonde que era meu problema? Eu resistia. Em deixar essas consciências, que é a nossa atualização. Nosso DNA, ele vem, né, através da metilação ali de vidas passadas, ele vem aglomerando essa informação metilada no nosso DNA. Então, aquelas perninhas lá, cada parte dela, já tem um estudo agora da epigenética, dizendo campo de informação encapsulado no nosso DNA. Uau! Olha o tanto que isso é profundo, gente. Uau, incrível, né? Então, só para a gente, se eu entendi. Então, quando a gente fala de captação psíquica, existem os fragmentos da nossa alma que podem se manifestar como personalidades, e essas personalidades, elas vão se aparecendo de acordo com o que a gente está ali vivenciando do nosso dia a dia, e elas podem ir mudando. Por isso que a gente fala, eu sou bipolar. Ai, nossa, eu gostava disso, agora eu não gosto mais.
por causa disso. Então, eu também percebi, já que você falou disso, eu vou dizer bem claro, é muito louco. É quando, assim, quando eu estou fazendo live sozinho, é um Douglas que faz a live. Quando eu tô com o Rodrigo, é outro Douglas, é completamente diferente. Quando eu tô com outros convidados, também é uma outra pessoa que tá aqui. E isso eu falava assim, gente, né? Como eu sou diferente nas lives, como realmente é bom ter o meu espaço, porque sozinho eu funciono de um jeito, com o Rodrigo eu funciono de outro, né? Então, olha isso, né? E o que os outros chamam de bipolaridade, ou o que eles chamam de muitas vezes, nada mais é do que uma personalidade sua, né? E essas personalidades, a gente não tem controle ou tem controle, Jaira? Você pode falar um pouco disso para mim, por favor? Isso aí que você perguntou é o máximo, porque algumas são contra o trabalho que outra personalidade, por exemplo, você tem uma personalidade consciente, uau, quer trabalhar, quer fazer os cursos, aí a outra personalidade, por exemplo, ela quer ficar no monastério, meditando, ela não quer entrar em contato com pessoas, naquela existência, foi muito bom isso para ela já teve fuga, ela foi para o monastério, se ela tiver congruência com esta personalidade e as duas ficarem perto, o que é perto, gente? A gente tem um cordão aqui, prateado, muitos espíritos aí sabem dele. Esse cordão prateado tem um estudo profundo através do nosso inconsciente, que está ligado nos corpos, lá, lembra dos corpos? Quem já estudou aí corpo astral, corpo duplo etéreo, perispírito, aliás, o Douglas tem um Os sete... duplo etéreo, gente! Os 7 corpos, né, que as pessoas dizem, não é? Isso, os 7 corpos. Quem já fez o curso do Pletério aqui, gente? Vamos fazer spoiler aqui do Douglas, meu Deus do céu. Olha, aquilo é o desdobramento onde você toma consciência de que influência está no seu dupletério. Porque tem influência no dupletério, né? E aí essa influência ela pode ser positiva ou negativa. Negativa em que sentido? Negativo no sentido, olha lá, até o lado esquerdo do Douglas já pula ali. Vai que a personalidade tá, yes, eu não quero isso não. E vai que o dupletério da gente tá com essas influências. Porque é lá, primeira influência é feita no dupletério, depois chega na matéria. Então, quando chega na matéria, já tem um envolvimento de várias. Tem um filme que eu coloquei até lá no meu YouTube, gente, depois vocês vão lá, por favor. Personalidades múltiplas. Tem até uma série lá de uma pessoa que foi internada, né, psiquiatricamente, e aí ele tem um distúrbio mental, ele nunca tá nele. E a psiquiatra dele tenta trazer ele dentro da centralidade, quem ele é, né? Aí vocês vão ter uma surpresa lá, inclusive, de quem ele é. Então, a verdade é isso, às vezes nós temos 10 vozes, e as vozes alternam, pode ser uma voz infantilizada, né? Eu vou contar um caso aqui meu, que eu tinha personalidades de bruxas, alguma contra pessoas, ela só gostava de manipular pessoas, ela gostava de pessoas chegavam perto. O que eu fazia? Eu fugia, porque eu sabia que ela ia fazer mal para as pessoas, como eu fiz no passado, né? Fazia meus caldeirãozinhos, usava minhas coisas lá no passado. Quem acredita aí em passado? A gente tem várias vidas disso, gente, de magia, de magos. Então, a gente usou isso, às vezes, não coerente com aquela consciência que a gente tinha. E estava certo para aquela época, gente. Eu aposto que naquela época a gente achava que era um sucesso. Mas é porque a gente não tinha esse ponto de vista. A cada vez que a sua consciência vai tomando uma vibração, as outras partes que são contra essa vibração, você começa a criar esse certo e errado. Não tem certo e errado. Tem aquela consciência agia do jeito que dava conta lá, e hoje você tem outra conexão. Mas é incongruente com aquilo que está no passado. Então, às vezes, dá conflito. Nesses conflitos eu tive muito problema, né, de inclusive sintonizar, eu não incorporava, tem diferença de incorporação e sintonização, a gente vai falar disso ao longo aí das minhas lives, tá? É muito importante você saber isso, a gente sintoniza a todo tempo. E aí você sintoniza e muda. É grossa com uma pessoa, não reconhece aquela amizade profundamente. Então a pessoa chega e fala: nossa, eu estava com você estava toda desconectada, nem olhava para mim. Não era eu consciente, eu Jaira, encarnada, essa alma. Era fragmentos da minha alma interferindo de outras vidas no meu psique
atual dentro do... Freud não dizia, todo mundo conhece aquele iceberg? Conta aí para mim, se todo mundo já viu o iceberg do Freud, que é aquele geleira por baixo, assim. Aquela imagem, né, que tem o ego e a personalidade, o negócio lá. Então, nós temos a consciência, né, o inconsciente, o subconsciente e o inconsciente. Como diz minha professora de psicanálise, pelo amor de Deus, não fala Ela fica brigando que a gente fica falando de subconsciente, né? Que é essa questão dessa coisa profunda. Então, às vezes, esse iceberg não é... Eu não vou construir isso que não é fácil, porque tem ferramentas hoje. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o curso dos Douglas, dos Anjos da Criação, eu falei, Douglas, você trabalha diretamente no inconsciente, né? Você tendo conhecimento de como fazer isso com as ferramentas, você consegue entrar no inconsciente. É onde eles estão falando que ninguém entra, que o estudo ninguém consegue, mas está atualizando muito, né, Douglas? Acho que isso é importante dizer. Sim, a gente está atualizando o conhecimento, possibilidade, e é isso, né? Então, olha quanta coisa incrível a Jaira está trazendo para vocês. A captação psíquica, ela abre um monte de termos que a gente nunca ouviu falar. Aqui mesmo eu ouvi um monte de termos que eu falei, uau, tem um monte de pessoas que não devem estar sabendo metade desses termos, né? Então, talvez a gente vai ter que criar o glossário Jaira, onde ela vai explicar, porque para ela é tão comum dizer... E aí isso é muito legal ver você falando, porque isso foi uma percepção que eu tive outro dia. Que quem chega é como se eu falasse o tempo todo para as pessoas que já estão comigo. Só que as pessoas que chegam no começo, elas ainda estão rasas no meu conhecimento, no que eu falo, como eu falo, né? Então, isso é uma das coisas que eu estou percebendo aqui, que foi muito legal ouvir você falar, porque eu estou vendo um universo de palavras e vocabulários que não fazem parte do meu dia a dia, mas que eu, por trabalhar com muita coisa de espiritualidade, um monte de coisa... E olha lá o que eu escrever ali. Eu já anotei para pesquisar. Escreveram no Instagram. Percebe? Isso é um cuidado que a gente, ó, para vocês todos que são terapeutas, que fazem lives, que fazem coisa, esse é um cuidado da gente entender que alguns termos a maioria das pessoas não entendem, né? Então a gente trazer isso de uma forma com mais leveza, e foi muito engraçado, porque eu tô ouvindo você e tô ouvindo assim, tipo, porque já tinham me falado isso para mim. E aí eu fiquei aqui me ouvindo. Aí a hora que você falou, eu falei, uau, eu também realmente... agora eu peguei na parte prática isso acontecendo comigo, porque tem algumas coisas que você falou que eu também não sei. E que eu falei, gente, eu vou ter que perguntar para ela o que é isso, o que é essa palavra? Não, gente, mas é tudo combinado. Sabe por quê? Porque aí vocês vão querer me seguir para saber tudo que eu tô falando aqui. Então, olha, tudo programado. E é isso, gente. Os termos técnicos, isso aí é com o tempo. Vocês vão me acompanhar na live, eu acredito, né, gente? Coraçãozinho, tá? E a gente vai trocando assim, isso, trocando, né, Douglas? A pessoa pergunta, eu paro para explicar. Exato. Isso é uma das coisas que a gente tem que deixar acordado com vocês que vão acompanhar o programa da Jaira aí, que vai ser toda quarta-feira, às 19 horas da noite na TV, tá? E quando vocês ouvirem ela falando um termo que é novo para vocês, perguntem no chat. Jaira, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Jaira, você pode falar um pouquinho mais sobre outra coisa, né? E aí ela vai trazendo esse conteúdo para vocês, né? E escreveram que a transmissão tá ruim, para mim aqui tá ótimo. Como é que tá para vocês aí? Tá? Então, Jaira, vamos voltar lá, que senão nós vamos se perdendo. Eu já percebi que nós dois vamos embora. Vamos voltar. Então, a gente estava falando da captação psíquica. Deixa eu ver se eu entendi algo. Quando você fala, então, dos fragmentos da nossa alma ou das personalidades, isso são como se fossem experiências de vidas passadas que a gente tem e que a gente traz nessa vida todas elas e que a gente capta elas, então, como personalidades, é isso? Só para ver se eu entendi realmente o que você trouxe. É isso mesmo. Inclusive, a gente tem uma live disso, né, Douglas? Vamos deixar um pouco curioso para essa live. Nós temos uma live de personalidade, subpersonalidade. Qual a influência dessas personalidades? Gente, vai ser incrível isso, porque, por exemplo, pessoas épicas são aprisionamento de consciência. Gostos épicos demais, assim, muito profundo. Tem coisas que não influenciam para o ruim, mas, por exemplo, se uma pessoa está presa numa energia de épico, né, lá naquela época, e a esposa é muito moderna, vamos dizer um homem, a esposa é muito atualizada, moderna, ele olha aquelas roupas, não é congruente para ele, ele olha e fala, nossa, eu tenho que arrumar uma pessoa naquela época, porque ele está preso naquela energia, né? Então, quando você fala aí de fragmentos de alma,
essa consciência. E gente, esse lugar, quando a gente fala, personalidade, o pessoal vai perguntar onde está isso, como está isso. É uma coisa assim, imagina que Deus construiu todo esse universo, colocou a Terra girando, suspensa, imagina o que ele não fez com a nossa anticonsciência, e o que ele não produziu da percepção do nosso cérebro, né? Depois a gente vai falar de glândula pituitária. Vamos falar para eles já o tema das lives, que eu acho que vai ficar mais fácil eles entenderem. Então vamos lá. Então essa live aqui é para a gente falar do poder que a captação psíquica tem. A gente trava a língua para falar esses nomes novos, né? Então o primeiro tema que a Jaira vai falar, se captação psíquica é religião, porque todo mundo, essa é a coisa que mais perguntam para ela, né? E você vai abrir um pouco sobre isso, né, Jaira? Quanto não está vinculado, né? Isso. E no 2... Nem conta, Douglas. Não, mas tem que falar um pouquinho para eles saberem, senão eles não vêm. Para de ser tão enigmática. Vamos entregar um pouco. No 2... E é bom, porque essa questão financeira também, captação psíquica é um trabalho remunerado. É importante dizer, é um trabalho de consultório, de grupo, né? Então, quando eu vou falar de religião, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, né? Porque se você quer saber disso, ou a gente vai falar também dos seus mentores no consultório. Você pode utilizar ou não. Bem que a gente vai te contar disso. E assim, e falar sobre mentor também sem uma perspectiva de religião, né? E sim, a partir de ser uma entidade, um ser, ou na verdade tem lugares que chamam de equipe de trabalho, equipe de contribuição, lugares que chamam de mentor, anjo da guarda, guia, né? Cada um tem um nome, né? E na live 2, gente, na aula 2 dela, que ela vai fazer um ciclo de 10 aulas para vocês, tá? Com esse conteúdo, e aí a gente vai falar para você. O segundo tema dela é o quê? Qual a diferença do espírito, da personalidade e da subpersonalidade, que era o que ela estava falando aqui, né? O que é alma, o que é personalidade, o que é essa subpersonalidade, e como cada coisa interfere também no seu campo, né, Geira? Porque cada coisa tem um jeito de a gente perceber isso no nosso corpo, não é? Isso. Então, o tema 3... Descubra de onde vem a sua bipolaridade. Já tinham perguntado aqui da bipolaridade. Olha aí, o povo tá antenado, hein? Esse assunto vai chacoalhar o pessoal mesmo. Não, e teve uma pessoa aqui falando aqui, né? Deixa eu ver aqui, cadê ela? Ela disse assim, passou o nome dela aqui. Ela falou que com essa questão intuitiva, né, dentro das religiões de onde ela estava, ela também sentiu um abuso muito grande. E é verdade isso, né? As personalidades atuam muito em grupo, viu, gente? Eu vou falar disso depois. Tem uma vibe coletiva aí de autodestruição mesmo. Então, além de ter a competitividade, muitos se encontram para poder entrar, mas assim, fisicamente estão bonitinhos, né? Coraçãozinhos. Em desdobramento estão em embate. Aí começa o projeto não dá certo, alguma coisa influenciando, quando vai ver no astral, o embate. Mas essa pessoa... Olha, mas essa pessoa está... No fluxo dela está influenciando com o seu e não permitindo. Desliga, a coisa flui. Depois a gente vai falar desse desliga também. A gente usa a palavra desliga e flui. Isso é tema de 2 lives. Já marquem aí, ó, no caderninho de vocês aí, ó, palavras da Jaira. Vocês têm que comprar um caderno para fazer o vocabulário todo esse conteúdo aí novo. Vou tentar ser mais leve, assim, nos vocabulários. Na verdade, uma coisa de mais... isso é uma coisa que, para mim também, sabe? De ter cuidado nessa didática, de conseguir trazer numa linguagem que as pessoas entendem, e depois eu explico, esse termo é isso. E aí as pessoas adoram, né? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo no dia a dia e na prática. Então, ó, vamos lá. Na live 4, ela vai falar. Será que os espíritos influenciam a sua vida? E aí, Jaira, será que isso acontece ou não, hein? O que você vai dar de spoiler para eles? Nossa, olha, eu até vi uma menina colocar aqui, ó, nossa, pensei que a captação psíquica como falar com as entidades, mas é mais do que isso, é maravilhoso, e é mesmo, viu, Ana? Gratidão aí pelo comentário, e é verdade, isso é muito mais, porque eu vou fazer spoiler sempre, gente, da ferramenta dos anjos, porque com elas eu potencializei o meu trabalho. Então, por exemplo, quando a gente usa as ferramentas dos anjos, a pessoa que tem muito essa dependência
de ter uma pessoa para te ajudar, quando você começa a se empoderar dessas ferramentas, de que você é capaz de fazer isso por você, né? Claro que num nível gravíssimo e de algo aí que você se submeteu, às vezes você precisa de ajuda. Mas se você começa a se empoderar tudo é consciência, né? Quando você toma consciência de algo aqui, você já tem percepções. E através dessas percepções, você vai começar a se empoderar. Por exemplo, o Douglas trabalha algumas... vou dar um spoiler só da varinha mágica. Gente, aquela varinha mágica, eu falo, ela fica aqui, se tiver alguma influência, você faz campos energéticos com ela, de proteção. Então, pensamentos são influências. Nós criamos formas pensamentos. E aí você entra num lugar onde tem muita forma pensamento. E aí você começa a sentir um mal-estar. Nossa, parece que a minha cabeça tá tonta, principalmente quem tem um sensitivo mais aguçado. Então, é como se ele fosse um leitor automático, né? Não é questão de você empoderar ou desempoderar, é uma habilidade, gente. Então, não é falar, toda vez que você entra, você se desempodera. Não, é uma habilidade onde a sua frequência mental está muito aguçada e nessa frequência você entra e se depara. Aí, se você está com essa varinha mágica, você já faz a sua limpeza energética do campo, cria seu campo de proteção, eu posso ficar aqui no meio, porque a gente não vai sair limpando tudo, gente, não dá, né? E aqui esse lugar tá me incomodando, eu vou colocar uma pirâmide aqui e sair limpando tudo. Não, limpa você, coloca os campos na sua cabeça, entra e sai naquela vibração, e eu vou falar disso também. Olha, incrível, hein? E depois você vai ter na aula 5 dela, ela vai falar o que são anjos e demônios do inconsciente. É diferente do inconsciente do que o pessoal trabalha geralmente? Só fala isso, porque você não está falando nada das lives. Você está deixando todo o povo na curiosidade. Não é questão que é diferente, é questão que é projeção, né? A gente vai entrar bastante em projeção. Quem assistiu a série de Lúcifer, gente? Coloca aí, quem assistiu a série de Lúcifer? Porque aquela série já mexe bastante, né? Porque o nome Lúcifer mexe. Cria ponto de vista. Outro dia eu falei para uma cliente assistir, ela falou para mim, demônio não entra na minha casa. Eu falei, mais o que tem lá não precisa de entrar. Porque já tem os nossos demônios internos. Gente, eu vou dar só um spoilerzinho aqui. Tem gente que é todo certinho, né? Aí chega no consultório, porque eu tô com esse problema. Aí quando a gente desdobra e vai no astral, tem putaria, tem puteiro no astral, mexe com muitas energias, e o negócio flui pesado, mas não é julgamento, tá? Isso aí é a consciência que não deu conta de desligar dos ganhos que a pessoa tem em estar naquele lugar, viu, Douglas? Porque tem ganhos. Nem sempre putaria tristeza, lá tinha alegria. Olha o que a Cláudia falou, aquele ali eu tô aceitando, aquele homem bonitão. Gente, ele é tudo, né? Tudo de bom. A série de Lúcifer, ele fala, quando ele chega no lugar, aí todo mundo começa, é o demônio que fez isso aqui, influenciou e falou assim, alto lá, eu não fiz nada. São as pessoas que fazem, elas projetam como demônio para poder ter a justificativa de não assumir a responsabilidade sobre a vida delas, né? Perfeito. Uau. E aí eu vou falar quantas vezes você está encontrando e onde estão esses demônios internos, né? Uau. E na live 6, ela vai falar os 5 sinais que você está preso em vidas passadas. Uau, então tem alguns sinais aí, Jaira, que as pessoas estão presas quando elas vêm para o atendimento? Sim, comportamento. Porque a influência primeiramente, o sintoma, comportamento, sintomas de doenças, né? E de percepções de lugares, por exemplo. Eu trabalho com a constelação sistêmica familiar. Então, o campo morfogênico, às vezes a pessoa diz, você trabalha... chegou uma pessoa, já tinha feito 12 trabalhos de movimento sistêmico com nomes feras, né? Quando a pessoa chegou em mim, eu já fiz com fulano, eu falei, você fez com pessoas maravilhosas. Sua questão não é desta vida, é de vidas passadas. E quando a gente abriu a questão dela, né, ela não se sentia pertencente à família, porque eram todos algozes. Naquelas vidas, a gente sabe, né, gente, família é um lugar que vem para reajustar certas coisas, né? Então, a gente precisa ficar tranquilo em relação a isso, mas usar as ferramentas também para entender por que você está nesse sistema familiar, né?
Então, qual é um dos sintomas mais incríveis que a gente vê? Eu falo incrível, gente, porque a pessoa diz, eu não faço parte dessa família. Eu caí de paraquedas. Alguém já falou isso? Ou já ouviu isso de alguém? Nasci por errado nessa família, né? Eu sou ovelha negra. Uau. E olha Isso é quanta muito coisa, né? profundo. E já vinculado em temas de vida passada, a live 7 da Jaira, a gente vai ser libere o dinheiro através das vidas passadas. Então, tem gente que não tem dinheiro porque está preso lá. Sentado, eu trabalhei um minerador esses dias, a mulher chegou com a questão, já tinha feito também muitos movimentos sistêmicos, eu também faço para investigar. A vida dela atual não estava enroscada com o sistema familiar. Aí eu entrei na percepção, ela era mineradora sentada em cima do baú de tesouro, né? Aqueles carrinhos de tesouro. Então, para aquela personalidade, o problema de dinheiro era de quê? Era da ponta física, né? Era da parte encarnada. Porque ele já tinha o caminhão, o carrinho dele lá cheinho de ouro, barras de ouro. Uau. Então, esse negócio de problema financeiro é de quem? As rainhas não têm problema financeiro. Elas estão super resolvidas. Elas estão com os colares no mundo espiritual, enorme, com os tronos, no inconsciente, tá, gente? O nosso inconsciente, o que ele faz com a gente? A gente senta em alguns tronos da anticonsciência, né? E essa anticonsciência prevalece porque essa sintonia de desligar a memória. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando uma coisa é muito boa na sua vida. Aí você perde aquela coisa boa. Qual que é a nosso movimento? É ficar ligado naquilo que foi muito bom. E aquilo foi tão bom, mas tão bom, é igual relacionamento, gente. Alguns abusivos doentios. Você fica lá numa coisa que você acha que é boa, mas quando vem uma coisa melhor, você fala assim, uau, como que eu fiquei presa nisso tanto tempo? Acho que acabou, não estou ouvindo sua voz. Estou travando aqui, pessoal. Opa. Voltou? É porque o telefone estava querendo falar comigo aqui. A interferência do mundo espiritual. E ó, o tópico 8 da aula dela vai ser: tem como nascer na família errada? Será que tem como, gente? Essa foi aquilo que eu acabei de falar. Foi aquilo que eu acabei de falar. Tem como? Tem sim. Tá travando a Jair lá no Instagram. Opa, então vamos lá, né? O tópico da live 8 tem como nascer na família errada. Olha esse tema, gente. Olha o que esse tema vai bagunçar nas estruturas das pessoas. Estou doido para saber o que o pessoal vai estar vendo sobre isso. Deixa eu voltar para mim um pouco aqui, Douglas. Para mim, está aparecendo sua internet no Instagram voltou. Voltou. Isso. Tá. A live 9, você quer falar um pouco sobre isso? Tem como nascer na família errada? Ou você quer deixar o povo curioso? Não, eu até falei, é aquilo, né? Caiu de paraquedas. Quem caiu de paraquedas na família, gente? Porque muitas das vezes eu trabalho no movimento sistêmico, a pessoa vai lá, reverencia os pais, conecta os ancestrais. Tem situação, a gente vai falar disso. E se você for de outro planeta? Uau! Se realmente essa família não é a sua? Eu acho que a Elis Arteira é de outro planeta que chegou ali. Lembra daquela frase que Jesus disse? Quando chegou os apóstolos, Senhor, sua família está lá fora. Ele falou, quem são a minha família? Então, a gente sabe que essas experiências da matéria são experiências. E aí a gente julga quando vê uma pessoa dizendo, eu não sou daquela família. Verdadeiramente, ela não é. Ela só temporariamente ocupou um corpo e aí está ali cumprindo a missão dela, mas ela não tem sintonia vibratória. Agora, tem famílias que você reencarna quantas vezes no mesmo looping ali de erro, né? Reprograma um looping de erro e vai. Só muda a cor da bicicleta na garagem. Aí a garagem, a carroça, era a carroça, aí depois mudou para a bicicleta, agora é o carro. Gente, acontece isso nas famílias. Presas na mesma dor. Uau, e a aula 9 dela vai ser: será que as doenças vêm de vidas passadas? Então, tem doenças que será que podem vir de vidas passadas?
Será, gente? Deixa eu só colocar aqui para ver se meu fone vai ligar. Opa, sumiu de novo o seu áudio. Opa, voltou. Será, pessoal, que as doenças podem estar relacionadas até câncer? Uau. E a live 10, esse vai ser babado agora para a mulherada. Descubra se as traições têm origem nas vidas passadas. Não, mas não tem isso aqui. Tem, gente? Será que alguém tem problema com traição aí? Será que alguém aqui já foi traído? Será que alguém aqui passou por essa experiência? Alguém tem problema disso aí, gente? Não, conta aqui agora. A gente só vai continuar a live só o pessoal contar verdadeiramente. O que isso aconteceu? Vamos lá, pessoal. Quero ver participar aqui no Instagram. Já aconteceu isso com você, mas com você não. Quem foi traído? Quem é que já foi traído? Quem é que quase nada? Uau, acha? Não, sim, olha lá. Travou aqui, voltou. Fala então da sua amiga, né? Não fala de você, não, fala da amiga. Quem tem uma amiga que já foi traída? Pronto. Quem tem uma amiga que só arranja namorado que trai ela, que machuca ela, que não empodera? Quem é que tem essa amiga? Gente, olha os temas que a Jaira vai trazer, tudo com abordagem psíquica, né? Da tua alma, da tua experiência, das personalidades, subpersonalidades. Olha que conteúdo incrível. Então, ó, quem quer saber quando ela entra, toda quarta-feira, às 19 horas, a partir da semana que vem, vocês já sabem que vocês vão passar o dia inteiro conectado com a TV dos meninos agora, né? Se antes vocês já ficavam o dia inteiro assistindo a gente, vocês imaginam agora, com esse monte de conteúdo novo, com esse monte de gente falando um monte de coisa que a gente nem falava, mas que é tão empoderador e que vem mostrar uma realidade completamente diferente para vocês, né? Olha isso, né? Eu já fui muito traída, eu já traí, já fui traída, olha que louco, né? E o Jaira, e você podia mostrar um pouco, será que você consegue fazer alguma coisa aí para o pessoal entender um pouco mais como é isso na prática da captação? Vamos tirar uma carta para o grupo aqui. Quem está aqui hoje, né? Quem for chegando aí, a gente abre a energia. Eu quero que vocês me falam aqui, ó. Direita, esquerda ou meio? Vamos lá. É a primeira carta da direita. Primeira carta da direita? É. A direita minha é esse lado aqui, ó. Ah, não, então é a esquerda. Lá que tá no seu dedo, lá do primeiro. Aqui primeiro? É. Então, você vai fazer isso em homenagem ao grupo, tá? Você está entrando na frequência do grupo. E essa carta vai ser para o grupo. Aí eu quero dizer o seguinte, gente. Todo mundo que estiver aqui vai repensar o que tem sentido para você. E eu vou ver no coletivo, porque... Escreveram bastante meio, não tem como tirar duas cartas. Então, tira uma da ponta e uma do meio. O pessoal aqui, assim, eles ligam, você não atende, eles ligam pelo WhatsApp. Ai, ai. Tem gente me ligando aqui. Aí eu desligo o telefone e ligo no WhatsApp. Gente, eu tô fazendo live hoje. Você tem que colocar no Não Perturbe. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vocês vão pegar agora... A gente não tá te ouvindo. Boa. Coloquei no Não Perturbe aqui, porque vai ligar de novo. Ah, então tá, ótimo. Então, vamos lá. Tira uma do meio e uma da ponta. E aquela aí? que já tirou. Tá. Não, peraí. Só uma. Só uma, porque a gente vai entrar no coletivo. Então, a maioria Tira do meio. Então, vamos lá. Vou pôr no Instagram para o pessoal ver também. Tá, então vou deixar as duas aqui. E aí, ó, tá as duas aqui, tá, gente? E aí, geralmente, as pessoas se aglomeram com o mesmo propósito. Então, eu vou tentar sentir, rastrear qual é o propósito de quase todas essas pessoas que estão aqui agora. Instagram quase, a gente está com quantas pessoas? Quase 170 pessoas a gente está. 170 pessoas. Aqui no YouTube, quantas pessoas? 110 no YouTube, Facebook e... Gente, se vocês mandarem aí o convite, imagina que vocês vão mandar o convite agora para mais 100 pessoas. Convida o povo para vir ver. Por que eles chegaram de gaiato? Compartilha, clique em compartilhar agora. Convida o pessoal que eles vão chegar caindo da cadeira. Não, eu quero muita gente.
E até porque, se você convidar 10, e vai que esses 10 é o que está te impedindo de ganhar dinheiro, que é a questão aqui um pouco financeira, imagina, pessoal do Instagram aqui é muito fácil, gente, clica aqui, ó, começa a... Vamos, senão já ele não vai fazer uma captação do grupo. Não vou. Vou esperar mais um pouco. Eu vou falar da carta, eu vou esperar um pouco. Eu acho que esse grupo tem condições, porque eu já vi o Douglas arrebentando aqui, só porque eu tô aqui, gente, vocês têm que mostrar que eu tô aqui, tá incrível! Entendeu? Porque já é incrível ele sozinho, mas agora eu tô aqui, gente. E eu acho incrível isso. Olha só, quando a gente fala de traição, não foi traição que a gente acabou de falar agora? O último tema foi. Mostra para o Instagram não tá vendo. Gente, não foi traição que a gente acabou de falar agora? Quanta triangulação você está fazendo aí no seu inconsciente, não só da traição, porque existe a traição consigo mesmo. Existe a dualidade consigo mesmo. Essa dualidade também é sua consigo mesmo, né? Pode ser partes suas, né? Dualidades. O que eu sinto aqui no grupo, quando eu entrei, né? Eu vi muito essa divisão. É o tal dos demônios lá, o anjo, né? Se eu verdadeiramente assumir esse lado, quem vai ficar triste com isso? Faz essa pergunta. Quem vai ficar triste se você assumir algo? Porque aí você vai ver uma lealdade. E nós temos lealdade, gente. Até com demônio. Pactos. Vocês acompanham o Douglas aí, quem já fez curso dos anjos, tem os pactos, contratos. Votos. Os votos. E tem votos também para ser traído, né? Quanta traição a gente está, né, se auto-abusando, a gente fala da colega Sara, se auto-abusando nas traições também do nosso inconsciente, que na verdade aqui já é consciente, tá? Essa abordagem que eu estou fazendo aqui já está no seu consciente, você já está executando isso. Aí, por exemplo, é dinheiro ou eu preciso ficar aqui na minha família? É dinheiro ou eu tenho que ficar nesse casamento? É aquela dualidade. A gente não precisa estar num lugar ou no outro. E se a gente pudesse ficar com tudo isso? Pudesse se expandir mais e mais. Então, o que me vem aqui é Grécia. O Douglas nem gosta de Grécia, né? Grécia. Muitos que estão aqui, alguns estavam em estádio, outros não. Alguns eram trabalhadores da cidade. Mas o equívoco ainda do inconsciente era algo muito profundo. Eu vejo muitas correntes, amarras, alguns que estão aqui. Eu vejo duas moças, assim, essas duas moças é muito nítida para mim. Uma tem até um puxão na perna esquerda, por tanto ferro que ela usa, se permite usar, porque fica nesse lugar subterrâneo. E lá era essa questão, né, daquelas, não era carroça, era aqueles negócios que eles se apresentavam, né? Aqui tem algo da questão também de personalidades, de beleza, né? Muitas personalidades ecoando na ponta física e muita gente se colocando como feia. Ai, eu não vou viver isso mais, quer dizer, viver aquela vida de glória, beleza, né? Conquista, poder. E é claro, né, naquela consciência, ela não precisava dividir com todo mundo, né? Aquela consciência era dela fazer o que ela tinha que fazer lá e pronto. Ela era Mas aí, quando ela vem agora para esse inconsciente, agora eu puxei essas duas pessoas, por quê? Essas duas pessoas amarram outras, né? Pode ser outras que estão aqui, ou podem estar também ligadas no sistema familiar. Parece que esse grupo, ele se prende na dor. É uma dor, assim, de anticonsciência mesmo. Se eu for um sucesso... Gente, sucesso não é só financeiramente, mas aquele sucesso pessoal, daquele encontro com você mesmo, né? Então, se pune. Se pune com doenças, com traições. Atrai pessoas para entrar dentro de negócio ou de sensações, né? Agora, eu vou trabalhar um pouquinho com a ferramenta dos anjos, né? Nós vamos colocar tudo dentro de uma pirâmide, né? Dentro de um círculo.
E vamos colocar agora muita rebeldia, muitos gritos. Você não vai fazer isso comigo, não, porque eu gosto, assim, eu gosto. Isso me instiga a ficar aqui. Então, tem muitos, né? Eu coloquei todos Ela dentro está de uma... captando a energia do grupo no momento em que todos estiveram juntos, a grande maioria, que ela, essa parte da Grécia, ela está tratando essa personalidade de raiva agora, para vocês entenderem um pouquinho como é esse entendimento da captação psíquica, também o poder disso, né? Essa influência foi bem profunda, porque, inclusive, tem pessoas que já fizeram as ferramentas, né, mas estão presas dentro de um buraco, assim, do inconsciente mesmo, num túnel escuro, e aí eu comecei a fazer sucção desses túneis, tirando essas pessoas lá de dentro, né. Eu uso muito essa questão da espada mágica, né, da varinha mágica, eu uso muito isso para trazer essa consciência. E agora eu estou sintonizada também, desdobrada. Então, tem várias personalidades minhas que já trabalham comigo, antigas, desdobradas, auxiliando. Tem do Douglas, algumas de vocês também têm umas consciências bacanas, estão ajudando no tratamento. Então, agora, o que acontece aqui nesse inconsciente coletivo? Vem a egrégora divina também junto, auxiliar, né? A gente nem pediu, mas eles chegam. Porque sabem que é uma contribuição, que vai liberar muito processo. Então, vamos quebrar agora, Douglas? A gente pode quebrar pactos, né? Acho que vai ser legal. Sim, vamos então tirar todos os pactos, votos, lealdades, fidelidades, contratos, juras, laços de sangue que a gente tem, né? Vamos pedir então para a espada de trouxer aqui do Arcanjo Miguel, vamos pedir então para vir o Arcanjo Miguel com a espada dele, corta, quebra, queima, desvincula, desintegrando tudo isso e liberando todas essas pessoas agora do inconsciente, já que a gente aproveitou para mostrar para você o que é uma captação, para você entender um pouco mais profundo, entender a grandiosidade do que vai vir nesse conteúdo, vamos aproveitar e tratar todo mundo que já está aqui agora, já que ela acessou esse campo, para que a gente possa purificar e liberar todo mundo com muito mais facilidade. Deu até uma fisgada na cabeça escrever ali. Libera tudo isso, gente. Tem muitas almas acorrentadas, se punindo, muito autopunição mesmo. Eu posso drenar, vou dar um exemplo para vocês. Aquela personalidade, né? Aquela pessoa que estava muito dentro de. Quando ela está muito dentro do anticonsciência, preciso drenar. Eu trago ela para sintonia. Eu trouxe, vocês viram que ela esbravejou. É como se ela dá um choque anímico, né? Eu dou um choque com a consciência dela é a minha. Então, esse choque é como se fosse uma explosão de uma supernova, só para vocês terem base do que é isso. E agora eu fiz isso com todas as outras. Então, eu comecei a trazer consciência através de uma bolha de luz, né? Então, o que eu faço aqui? Eu estou desdobrada e cada personalidade dessa, eu sintonizo e dou choque nela através do meu corpo e aproveito de vocês também, porque trabalhar com um grupo grande, então é como se eu desse choque na sua própria consciência. Então, eu pego a sua personalidade, levo ela na sua anticonsciência e dou um choque para ela poder despertar. E ela vê que está incongruente aquilo, com o seu saber que você já tem nesta vida, isso já ajuda a encaminhar ela para ela não ficar te influenciando novamente. Quem está com alguma sensação no corpo, já aproveita, vai aproveitando. Imagina uma luz dourada no topo da sua cabeça, expandindo a sua consciência, uma luz violeta em volta de você, transmutando essas energias. Aonde você estiver sentindo algum incômodo no seu corpo, leva a sua atenção como se saísse luz violeta da sua mão e vai passando nos lugares para ir abrindo mais espaço. E ó, tá acontecendo um atendimento em grupo aí, ó, todo mundo liberando, hein? Puxa a energia do centro da Terra, vai ancorando e vai se permitindo liberar isso. Tem muita gente que está resistindo. Quando eu estou puxando, está dizendo, não, eu não sofri o suficiente, eu tenho que morrer assim, já colocando ponto de vista de morte. Então, vai liberando tudo isso, se permite, corta os seus vínculos com você mesmo de negatividade, vai liberando isso para que possa... É como se eu deslocasse você do corpo para você ter consciência disso e perceber o que você está fazendo com você mesmo. Então, isso pode dar um pequeno, um leve mal-estar, mas depois volta ao normal, tá? Isso.
Escreveram, eita, eu estou em Maceió e o Nordeste é quente. Eu tô gelado e arrepiado. Isso, é porque o mundo inferior é gelado. E esse resgate que a gente está fazendo é abaixo do submundo. Então, entre o inferno e o submundo, nós temos esses mundos coletivos, principalmente de Vale do Sexo, que um pouquinho aqui depois eu vou falar disso, mas aqui tem um pouquinho também. O que essas personalidades fez? Muita gente que está aqui assistindo não estão fazendo a energia, não estão trabalhando com a energia sexual por conta, né, dessa polaridade que está invertida, tá? Isso vai ajudar também você a se encontrar um pouco dentro do teu corpo e dentro de você mesmo. Não vou falar muito disso aqui, porque às vezes o YouTube corta a gente, né? Mas depois a gente pode falar disso em outro momento. Uau. Tá abrindo espaço, conectando. Isso é um pouquinho do que ela vai trabalhar com vocês, hein? Será que vocês estão prontos para o que vem aí, hein? Vai ser uma temporada de 10 aulas falando só sobre captação psíquica e o poder que ela pode ter aí no seu mundo e no seu universo. E vai permitindo liberar. O pessoal tá adorando, ó. Escreveram ali, bora gozar sem culpa. Isso, verdade, é isso mesmo, verdade. Tem muita gente. Gente, eu não vou falar nome, eu poderia até dizer nome aqui, hein? Mas eu não vou. Mas tá divorciando, tá se separando, pondo culpa do marido. Não é, e são mulheres, tá? Não é o marido a culpa. Olha isso direitinho aí, hein? É você. É você que tá se esbaldando no astral e achou o marido fútil. Ai, já tá fútil pra mim, porque lá eu pego aquele saradão e aí tal. Cuidado. Cuidado, já tem gente aqui, pode falar aí, quem tá divorciando. Tem gente aqui, fala porque vai saber que é você. Tem gente aqui que já tá divorciando por conta disso. E culpando o marido. São mulheres. Mas eu já trouxe a consciência, provavelmente, vocês me contem, gente. Provavelmente vai até voltar, fazer amorzinho. Todos lindos. A Jair é ótimo. Eu vou encaminhar, então, gente. Já foi encaminhado. Vamos ver a segunda. Ai, vocês vão atrapalhar minha maquiagem, gente. Eu não estava preparado para isso. Olha minha maquiagem, embora aqui. Eu fiquei bonitinha para vocês. Ó, a segunda carta. Olha. Nossa, a segunda carta. Muito próximo do que saiu ali, né? Mostra para o Instagram. Olha. Então, aqui traz muita verdade, né? Do que essa dualidade. Eu não tinha visto a carta. Uau, muito próximo, né? Um ali, um olhando para o outro lado, e aqui a dualidade, né? Então, essa coisa de você brigar com você mesmo, né? E falar que você é uma coisa, e na verdade você não está se assumindo, não está percebendo que essa dualidade está dentro de você. E pode olhar aqui, ó, que esse daqui é um da cara feia e um da cara boazinha. Vocês perceberam isso? Sim. Eu vou colocar aqui no YouTube primeiro, depois eu vou colocar no Instagram. Bipolar, né, que a gente estava falando. Tá? Ó. O povo tá tudo arrepiado, gente. E olha que interessante, casal. Saíram 10 pessoas aqui, mais ou menos. Ó, vou mostrar aqui, que estão com problema no casamento. E é muito problema no casamento, viu, gente? É assim, querendo separar por conta que às vezes a pessoa já deu contribuição, mas a gente tem que repensar um pouquinho nisso, né? Porque pode ter personalidades que não estão congruentes, não estão... Por exemplo, se for 2 homens, eu vi vários casos aqui que as pessoas que estão aproximando e influenciando o casamento é a personalidade masculina no corpo feminino. Olha isso. Aí separa porque não tá... Não, aí quando encaminha, agora eu vi muitas mulheres se empoderando, deixando essa energia feminina chegar perto, já queria ir atrás de um homem já. Ai, fala, pega meu marido de volta. Falei, então vai, porque a outra pega, querido. Dá a bobeira aí pra você ver. Ai, Jair, então o nosso horário já deu aqui, já passamos. Foi incrível. Já estar com vocês. Ó, então agora, quem gostou desse conteúdo,
Quem aqui tá sentindo arrepio, as coisas, vai lá no meu Instagram, marca, ó, @Jaira Batista Facilitadora, escreve gratidão no post que tem ela. Vai lá no Instagram dela e começa a escrever para ela, Jair, eu amei. O que vocês ficaram curiosos ou o que vocês gostariam que a gente não falou aqui, mas que vocês gostariam que ela trouxesse desse assunto, né, de captação psíquica? Vai lá mandar direct para ela, marca ela lá na postagem que ela tem do flyer da live de hoje. Fala assim, Jaira, gostaria que você falasse mais no futuro sobre esse tema, sobre isso, sobre aquilo. Vão lá já mandar. Aproveita e segue a Jaira no Instagram, Jaira Batista Facilitadora, para que a gente possa aí abrir mais espaço, hein? Uau, gratidão, Jaira. Foi incrível essa live, né? Foi um super atendimento para o pessoal, para que eles possam abrir. Então, quem gostou, vai lá escrever para a gente saber que você está gostando. Verdade. Né? Porque é para a gente saber que vocês... Eu tenho alguns materiais lá no YouTube também, quem quiser ir lá assistir. Já aproveita e segue ela lá no YouTube também, né? E outra coisa, ó, amanhã nós vamos ter aqui a dona Selma e nós vamos falar sobre a importância dos pais na criação dos filhos. Será que interfere muito? Será que isso movimenta? Amanhã a gente vai ter a Selma a 13h falando sobre criação de filhos. Quem aqui é mãe? Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Quero saber. Quem aqui tem filhos para que a gente possa saber se vai ser interessante esse assunto para amanhã. Mas lembra de uma coisa. Ela já está aí. E mais uma coisa. Por mais que talvez você não seja mãe ou pai, você é filho. Então, criação de filho também é para quem é filho, não é só para quem é pai e mãe, não, viu? Porque todo mundo é um filho, independente se a sua mãe ou seu pai está vivo, todo mundo é um filho, né? Isso é a pura verdade. Né? Então, amanhã, a 13h, a gente tem a Selma. Então, vamos recapitular algumas coisas. Que até quinta-feira, a gente está com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente é assim, totalmente surreal, porque a gente já quer acostumar vocês com essa coisa do quê? De ter um monte de... Como a TV vai ser aulas várias vezes durante o dia, para vocês já irem acostumando, tá? Então, vamos lá. Hoje, 20h, a gente tem o segundo dia da jornada do terapeuta da nova era. E amanhã, 8h30, a gente tem um atendimento com desprogramação Anjos e Presente. 13h, a gente tem a Selma. E 20h tem a terceira aula da jornada, que é 20h. Então, já coloca na sua agenda aí. 8h30, 13h e 20h até quinta-feira, ó. Todo dia, ó. 3 lives por dia. Vamos movimentar todo mundo. Uau, gente. Agora evolui. Uau, então gostaram? Gente, então, gratidão. Quem vai acompanhar o quadro da Jaira toda quarta-feira às 19h, hein? Quem vai acompanhar o quadro da Jaira? Conta aí para mim. Quem que já escolheu, já colocou na agenda, hein? Eu tô vendo que vocês vão passar uma boa parte assistindo a TV dos meninos aí na casa de vocês. Já aprende a colocar a transmissão do YouTube na TV para você assistir direto da TV, hein? Demais, eu amei. Olha quanta gente tá doido para saber um pouco mais sobre isso. Uau, incrível, 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 incrível. Gostaram da Jaira. Falaram que seu humor é ótimo, Jaira. Já tinha escrito. Ela é meio doida, viu, gente? É as personalidades. Gente, o Douglas é irmão da doida, né? Até parece que Oi, era o Rodrigo me ligando aqui também. Nós somos do Cobrindo no Vizinho. Ó, semana que vem começa as lives, tá? Oficialmente semana que vem. Então, gente, um super beijo para vocês e até hoje, 20h. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui, peraí.